Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Esperando a galerinha entrar aí. Deixando tudo preparado, tudo redondinho. Olá, boa noite. Vão dizendo aí como é que tá o som do violão, vocês estão conseguindo me ouvir bem, me ver bem. Vão escrevendo aí no chat. Apertem nessa setinha aqui, convidando as pessoas para entrar. Dá tempo ainda, a gente vai começar ainda. Boa noite, bem-vindos. Vão dando feedback aí, escrevendo um pouquinho como é que tá o som. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Estão ouvindo o violão? Apertem aqui nessa setinha aqui embaixo. Convidem as pessoas, os amigos, os familiares. Vão dizendo aí pra gente como é que tá. Vocês estão conseguindo ouvir a gente. Hoje a gente tem um papo bem legal. Um papo bem interessante. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo bem? Como é que tá? Tá chovendo aí? Rapaz, aqui na Pituba onde eu tô tá chovendo legal, viu? Não sei se onde vocês estão aí tá chovendo, mas aqui tá chovendo. Tio, já passei um perfume, viu? Passei o perfume, escovei os dentes. Aqui tô, 100%, velho. Arrumei o cabelo também, não deu tempo de cortar, né? Mas, enfim. Douradinho, bem-vindo. Deixa eu ver quem já chegou aqui. Bruninha, bem-vinda. Vanessa, Ana, Gabi, bem-vindos e bem-vindas. Apertem aqui na setinha, vão convidando a galera, vão convidando os amigos, vão convidando os familiares. Hoje aqui vai ser um papo bem interessante. Frei Fernando já chegou aí, bem-vindo também. Bem-vindo Denis, que tá entrando. Vamos de música, vamos começar com música um pouquinho, a gente vai cantando. Essa música aqui é pra gente lembrar lá dos nossos encontros. Pra gente lembrar lá dos encontros que a gente já teve, da época que a gente vivia tudo isso presencial. Com certeza quem já passou por pelo menos um EJC, um encontro de jovens, alguma coisa que a gente já fez aqui na paróquia com a juventude, já ouviu essa música. E aí você, se souber aí na sua casa, já vai cantando comigo. Já vai escrevendo aí nos comentários se você conhece essa música. Vamos lá, é o tempo da galerinha entrando, da gente ir seguindo e convidando as pessoas. Vamos lá. Eu trago uma canção dentro do meu coração, cheia de alegria, que eu guardava até então e não saía. Não sei se por medo ou melancolia, mas tinha certeza que um dia ela acordaria pra fazer todo homem acordar, cada abraço lutar, cada rosto sorrir, pra fazer a ciranda girar, cada mão se empenhar em um só construir, pra fazer você descobrir que as coisas de Deus estão por fazer, e a força não pode, não vai deter o que tem de acontecer. Eu trago uma canção dentro do meu coração, cheia de alegria, que eu guardava até então e não saía. Não sei se por medo ou melancolia, mas tinha certeza que um dia ela acordaria pra fazer todo homem acordar,
cada braço lutar, cada rosto sorrir, pra fazer a ciranda girar, cada mão se empenhar em um só construir, pra fazer você descobrir que as coisas de Deus estão por fazer, e a força não pode, não, o que tende a acontecer, lá, lá, ia. E a força não pode, não, o que tende a acontecer. Quem lembra dessa aí, escreve eu. Quem já cantou, quem já dançou, quem já tocou essa música alguma vez na vida, em algum encontro da igreja, em alguma coisa, aperta eu, digita eu aí, escreve aí, pra gente começar. E hoje, pessoal, não sei se vocês sabem, se vocês todos viram, a gente vai ter a presença de várias pessoas aqui maravilhosas com a gente. A primeira é do nosso pároco, Frei Fernando. Então, eu já gostaria de convidar vocês aí a dar um salve para ele. Daqui a pouco eu vou convidar, ele vai aparecer aqui, a gente vai trocar ideias pessoalmente. Então, eu sei que ainda tem gente que está em casa, eu sei que ainda tem gente que ainda não teve a oportunidade de conhecê-lo presencialmente. Aqui vai ser mais um espaço, mais uma oportunidade de ouvi-lo, de conhecê-lo também nesse espaço. A gente tem também a convidada de minha noiva querida, a Gabi, essa menina linda que vai aparecer aí daqui a pouco. E a gente tem a convidada também, Bruninha, tá aí, vai trocar uma ideia também com a gente vai conversar, vai trocar ideias mesmo, vai tirar dúvidas. E assim, de antemão, pessoal, eu já queria convidar vocês, 2 convites aqui super especiais. O primeiro, participem e se inscrevam lá do nosso YouTube. Aí eu vou pedir para Dourado escrever de novo aí qual é o nosso canal do YouTube. O YouTube do Movimento Jovens da Luz. Então, Dourado, escreve aí, por favor, pra galera ver, deixar registrado. E queria pedir para vocês para escreverem, comentarem. Nesse momento aqui que a gente vai convidar, vai levantar esses convidados, a gente vai ser um bate-papo, né? Vai ser um espaço bem livre assim. A gente, claro, né, tem alguma estrutura aqui que a gente vai seguir, mas assim, é bem livre, um espaço bem aberto para que todo mundo possa contribuir, possa participar, possa tirar dúvidas, tá bom? Então que isso não fique aqui fechado entre nós, tá bom? Pô, mandar um beijo aí, dizer que todos aí bem-vindos. Fonte, Lucas, Ayala, que eu vi que entrou aí, Bia, B2, Vanessa, tô vendo aqui uma galera, deixa eu ver quem mais, Gustavo, Thiago, pô galera, bem-vindo, Dani tá aí também, minha sogra querida, um beijo, Vini, meu cunhado também tá aí, muita gente, valeu galera, vamos lá, vou convidar aqui, convidar Anne também, um beijo, convidar aqui Frei Fernando, e vou convidar Gabi. Vê se aí o convite chegou para vocês. Boa noite, Frei. Tudo bem? Boa noite. Você estava dando um tchau pro povo e acabou sumindo tudo. Boa Agora já noite. aparecemos aqui. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Maravilha, muito bom. Felicidade demais de todos vocês aqui, tá? Frei, a gente vai... Tem alguma barulho? Tá fazendo barulho aqui. Não sei se é chuva, mas não é aqui a chuva, não. A Bruninha, acho que foi o seu. Deixa eu ver. Pronto, deixa eu convidar ela de novo. Isso. Minha mãe tá aí, meu genro querido. E a Rosana também tá aí, né? Minha tia. Oi, tia! Vamos ver se Bruninha entra aí também. Tá dando como se fosse alguma microfonia, alguma coisa assim.
Quando eu tava sozinho, tava ouvindo isso também? Eu não. Não, né? Eu acho que eu vou botar meu fone. Bote melhor. Cadê Bruninha? Já chegou? Tá aí? Não tô achando aqui. Tá me ouvindo? Sim. Bom, então, à medida que Bruninha vai entrando, deixa eu ver se ela chegou aqui, eu não tô vendo. À medida que ela for entrando, acho que dá pra gente... Aqui, achei. Vamos ver se ela entra aí. Frei, gostei da barba, viu, Frei? Tá bonita ali. Tá aí, medonha. Não, que nada, tá bonitão, é isso aí mesmo. Eu não posso deixar porque senão eu sofro críticas aí, reclamações. Não tira a barba, tá muito grande, tá na hora de parar. É de quem? Não sei de quem que é. Bom, pessoal, eu não tô aqui, eu não tô conseguindo achar a Bruna. Eu enviei o convite para ela, mas não tá indo. Não sei se ela tá com algum problema lá. Mas vamos começando, tá? Ela disse que já pediu para participar. É Bru Lopes, Bru.Lopes, né? Mesmo. Bruninha, tá aparecendo aqui que você não pode participar de novo. Vamos lá. Vamos ver aqui, vamos ver. Pessoal que está chegando agora, queria super encorajar vocês nesse momento, nesse bate-papo que a gente vai estar aqui, que vocês se sintam super à vontade para perguntar, para tirar dúvidas, para fazer comentários, tá? Aqui é um bate-papo, apesar de ter 4 pessoas só aqui na câmera, mas a gente tem um espaço grande, uma liberdade muito grande para ouvir todo mundo e partilhar e trocar ideia na medida do possível, tá bom? Então se sintam super à vontade aí, o pessoal que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda Mari, Tati, Ju, bem-vinda, Ritinha, Davi, Perpétua, Adriana, todos bem-vindos aí, tá bom? Vamos começar, Frei, rezando, pode ser? Acho que a gente pode conduzir. Então, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos ilumine nessa noite, nos dê a sua tranquilidade, a calma, a paz, nos conceda bem vivenciar o dom de nossa fé e também de nos aprofundarmos cada vez mais no dom da nossa afetividade, no dom daquilo que nos faz humanos, que é justamente o dom do amor que o Senhor veio trazer para cada um de nós. Que o Senhor nosso Deus nos fortaleça, nos conceda de sua graça e nos una cada vez mais por meio de sua palavra e em seu infinito amor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Podemos tocar uma musiquinha, Frei? Isso, pode tocar a música. Creio que deve ser a do Espírito Santo. Isso. E aí você aí na sua casa também, a gente gostaria de te convidar a permanecer de olhos fechados. Vai ouvindo essa música, vai pedindo o Espírito Santo na sua casa, nesse lugar. Vai clamando a intercessão desse que é o nosso defensor. Vem Espírito Santo sobre nós nessa noite. Vai pedindo o Espírito Santo para que o seu coração vá se abrindo para o que você vai ouvir hoje nesse lugar. Para que você possa se sentir à vontade diante do que a nossa igreja nos diz, diante do que a gente se posiciona, diante do que o Senhor quer para nós.
ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Aí na sua casa você pode cantar baixinho. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Amém. Amém. Vê se eu consigo aceitar a Gui, Bruninha. tenta chamar a Bruna. É isso. Ela disse que tinha voltado há pouco tempo. Enviei aqui o convite, vamos ver. Aí, parece. Ei, Agora. Estão me ouvindo? bem-vinda, Agora sim. Estamos. Estão ouvindo algum barulho? Não. Não, agora não. Boa noite, gente. Desculpa o probleminha de internet. Na verdade, foi o aparelho. Não, fique tranquilo, acontece, tá bom? Acho que a gente pode começar se apresentando um pouquinho. E aí, Frei, acho que talvez seja bom o senhor começar, se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho de sua história, como é que o senhor chegou até aqui, por onde passou, enfim. Certo. Digamos, eu sou piauiense, nascido na cidadezinha chamada Curimatá, é bem no sul do estado do Piauí. Sou o primeiro de 4 irmãos. Depois de mim vem minha irmã Patrícia, depois Marcos e, por último, Carlos. Nasci no ano de 84 e no ano 2000, tinha acabado de completar 15 anos, eu fui para o Rio de Janeiro para entrar na primeira etapa de formação da ordem naquele momento, né, que era a etapa do aspirantado. Lá no Rio de Janeiro morei 2 anos, depois o último ano do aspirantado foi em Minas Gerais, na cidade de Bom Sucesso. Depois estudei a filosofia no postulantado em Brasília, 3 anos de filosofia.
Morei aqui em Salvador no ano 2006, que foi o ano de noviciado, e aí segui para São Paulo, onde cursei a teologia, do ano de 2007 até 2010. E no final de 2010 fui ordenado na minha cidade. Depois de ordenado, fui enviado para o Rio de Janeiro. Minha primeira missão foi na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, de modo especial junto à formação inicial, a primeira etapa da formação aspirantado, que existia na época, e também na comunidade Nossa Senhora das Mercês, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Fiquei lá por 2 anos e meio, depois fui transferido para a paróquia Nossa Senhora das Mercês, no Rio de Janeiro mesmo, no bairro de Ramos, aí é outro bairro. E fiquei lá na paróquia Nossa Senhora das Mercês, em Ramos, durante 7 anos e meio, e atualmente estamos aqui em Salvador. Esse é um pouquinho do meu percurso. Já rodou quase o mundo todo, hein? Conheço mais fora do meu estado do que meu próprio Piauí. Maravilha, Fê, muito legal. Acho que eu posso também aqui partilhar um pouquinho do que eu já vivi, aí depois eu passo para a Gabi e para a Bruninha, tá bom? Aí todos nós nos apresentarmos, a gente se conhecer um pouquinho. Então eu sou Igor, eu tenho 27 anos, tô aqui na paróquia desde 2011, e aí eu vim por essa menina linda que ela foi o caminho de Deus aí para mim, me apresentou essa paróquia, me apresentou essa comunidade, e eu entrei aqui em 2011, no Encontro de Jovens, né, na JC, e aí a partir daí, cada vez mais, né, mergulhando, participando, então tive a oportunidade de ficar muito tempo ajudando, né, contribuindo aí na organização dos jovens, da juventude, enfim, e aí hoje eu faço parte do grupo Fonte de Misericórdia, com Gabi também, depois ela vai contar um pouco, e assim, a nossa história juntos é uma história de 11 anos, né, então a gente namora e tá noivo agora, né, então a gente tem 11 anos juntos, desde a escola lá, quando a gente tinha 16 anos até hoje. Então, e sempre nesse caminho, né? Sempre muito envolvido com as coisas de Deus. Claro que de 2011 para cá foi assim, uma mudança, né, de rumo, assim, foi algo bem mais profundo. E hoje a gente vive isso, né? Vive essa intimidade com Deus, essa busca por algo cada vez maior e mais profundo. Então é um pouquinho do que a gente já viveu, do que eu já vivi, do que eu já passei aqui. E a gente casa no final do ano, né? Em novembro, a gente se casa, com fé em Deus. E é isso. Vou passar para essa menina linda aí para ela falar um pouquinho também. Rapaz, a minha caminhada é igual a de Igor, né? A gente entrou em 2011, como ele disse. Meus pais já eram aqui da paróquia. Eles fizeram ECC, Encontro de Casais com Cristo. E aí, por conta deles, a gente fez também o Encontro de Jovens em 2011. Eles devem estar falando agora, eu que chamei Igor pra ir, eu que incentivei. Meu pai deve estar falando isso. Mas aí a gente começou no Encontro de Jovens, fazendo, aí depois a gente começou a adentrar em outras coisas da igreja. Eu fiz parte da Pastoral da Sobriedade também, é muito boa. Agora a gente faz parte do Fonte de Misericórdia, como o Igor disse, né? Vai lá, Bruninha. Oi, gente. Meu nome é Bruna, mas todo mundo da paróquia me chama de Bruninha. Eu acabei de fazer 19 anos e eu comecei minha trajetória na igreja quando eu fiz escalada e o EAC em 2016, quando eu tinha 14, indo para os 15. E foi um momento muito, muito importante. Foi a partir desse momento que eu comecei a ir para as missas pela minha própria vontade, digamos assim, a vontade de servir a Deus. E comecei a servir nos encontros, servir no EAC. E nesse tempo de pandemia, eu estou ajudando com as lives do terço, participando dos movimentos. E é isso. Maravilha, muito bom. E aqui, aí já surge, né, a primeira pergunta, assim. Você falou um pouquinho, Frei, foi com 15 anos, né, que você fez como se fosse uma etapa de discernimento, né? E aí eu queria te perguntar, assim, como é que foi essa descoberta da vocação, assim? O senhor teve alguma namorada na época ou não? Como é que o senhor descobriu, assim, nesse caminho, né? Bem, digamos assim, minha vocação surge, eu creio que dentro da comunidade.
Talvez eu tenha sentido o chamado vocacional bem jovem mesmo, bem cedo mesmo, eu era bem pequeno. Já pela ajuda na comunidade de Santo Antônio, nós celebramos hoje, né? Na época, o local não era uma cidade, era um interiorzinho da minha cidade, chamado Lameirão. Tinha a igreja de Santo Antônio, e ali minha família, meu pai e minha mãe não conseguiam ir muito na missa, na igreja, né? Porque não tinha missa na época, não tinha padre lá na comunidade. Eles tinham um comércio e não conseguiam participar dos encontros, das reuniões, né? Então minha avó ia, e aí minha mãe sempre dizia, vai para a igreja que sua avó estará lá. Era uma forma também de encontrar minha avó. E ali naquela comunidade de Santo Antônio foi onde eu iniciei, digamos assim, meu serviço na igreja, né? Eles convidavam para ajudar no canto, para fazer algum teatro, alguma coisa assim. Lembro que teve um dos festejos de Santo Antônio, que eles pediram para eu vestir de Santo Antônio, carregar a imagem de Santo Antônio. Então foi desse ambiente eclesial, de estando ali dentro da igreja, ajudando e servindo de alguma forma, que foi surgindo minha vocação. Digamos assim, namorada eu não tive, não. Digamos assim, eu teve o que hoje em dia se chamaria de ficar, né? Eu acho que é ficar, eu imagino. Paquera, né? Eu não paquera, na época eu não Ficar. tinha esse negócio de ficar, não. Foi por pouco tempo, eu tinha, acho, na época, 14 anos. Depois eu fiz 15 anos e eu já fui direto para o seminário. Antes dos 15 anos, minha família mudou para o interior de São Paulo, para Bauru. E aí, quando fui para Bauru, já tinha tido contato com a Ordem das Mercês. Maravilha, muito bom. Então teve uma paquerinha aí, né, no meio do caminho que surgiu, né? Teve. Me dava um pouco de vergonha, porque em casa todo mundo ficava zoando. E eu queria perguntar agora para a Bruninha, como é que foi, Bruninha, nesse processo aí, né? Hoje você namora, né? Mas você teve algum tempo aí que foi solteira. Como é que eram essas duas fases, né? Como é que era ser solteira? Como é que agora namorando, sendo católica? Seu namorado vai para a missa com você, você convida ele? Como é que você vive isso? Bem, quando eu era solteira, eu não me importava muito em namorar, não. Eu ficava tipo, pra quê? Pra que me prender a alguém? Eu quero mais ir pro cinema, sabe? Eu não ficava me preocupando muito com isso. Eu não tinha essa vontade de namorar ou ficar com alguém tão cedo. Então todos os relacionamentos que eu tive, que foram bem pouquinhos, sempre foram com o intuito de namorar. Se era para ir pro encontro, eu queria com o intuito de namorar. E foi assim que eu conheci meu namorado. E nós somos juntos até hoje. Fizemos 2 anos esse ano. E sim, viver um relacionamento católico, eu acredito que é uma bênção, sabe? Porque você faz tudo por amor. Por exemplo, se eu faço um brownie pro meu namorado, eu não quero que ele faça um brownie para mim. Primeiro que ele não vai saber fazer. Mas assim, eu não espero que ele faça um brownie para mim também, porque tudo que eu faço é para que ele fique feliz. E ele age dessa mesma forma comigo. A gente não espera nada em troca um do outro. É uma relação. Quem é ele, Bruninha? É Gustavo, Eu acho, que tá aqui no eu acho que é o Gustavo, já coloquei as carinhas aí. Gustavo. Ah. Gustavo Rosado. Gustavo, quero te convidar você a escrever também um pouquinho disso que a Bruna falou. Como é que você vive esse relacionamento? Como é que você encara isso, né? Enfim, escreve um pouquinho aí, coloca um pouquinho do seu testemunho, tá bom? E eu quero perguntar para a Gabi agora, como é que foi a fase de solteira, né? Olá, hein? Como é que foi a fase de solteira? Rapaz. Como foi que a gente se conheceu? E assim, uma pergunta muito importante, assim, quando é que você e a gente, né? Quando é que a gente descobriu que era importante viver um relacionamento a 3? Quem participou aí viu a chamada, né? Alguns dos vídeos que a gente fez, a gente falou disso, né? De relacionamento a 3. O que é isso? Assim, quando é que isso surgiu? Quando é que você viu que, de fato, isso era importante? Enfim. Assim, eu também era igual a Bruninha. Eu não era muito de ficar, não. Quando eu já namorava logo.
Então, eu comecei a namorar cedo, mas tive poucos relacionamentos assim. Ó, pra Cecília, ainda lembra a Gabi? Mais tempo, né? É, Então, assim, Igor foi de fato o meu primeiro relacionamento, né? É, Firme assim mesmo. E aí, a gente se conheceu foi em 2009, não foi, Gui? No Colégio Antônio Vieira. A gente era da mesma turma. E aí, assim que eu vi, Matheus falando que foi o Cupido. Assim que eu o vi, né, já me deu um. Foi realmente algo à primeira vista, assim. Eu só Eu quero vi fazer uma, que é. só quero fazer uma ressalva que nessa época eu não era tão calvo assim, eu tinha um pouquinho mais de cabelo, entendeu? Então era. Era. E. E aí, quando eu vi pela primeira vez, eu senti que tinha algo diferente. Tanto é que quando eu entrei na sala, o primeiro dia de aula, eu já fui procurando um lugar para sentar perto dele. Aí, a gente foi se conhecendo e tal. O bichinho, tadinho, se apaixonou por mim. Deixei um ano ele ó, apaixonado, depois disse que não queria nada com ele. Aí depois deu dor de cotovelo em São as 2010. provações, né? São as provações. Tem que pelejar, não é assim fácil, não. Tem que ficar um pouquinho ali, né? Tentando. Aí, em 2010, a gente começou a namorar de fato, aí me deu dor de cotovelo, aí eu me apaixonei, aí pronto. Aí a gente começou a namorar. Mas, como eu disse, né, meus pais sempre foram de caminhada. Da igreja, meu pai ia ser padre, tava já no seminário. Aí minha mãe foi e, opa, você não é do seminário, não? Aí ele se apaixonou pela baixinha dele. E aí saiu do seminário e casou com minha mãe. Mas sempre foi de caminhada, né? Minha avó também levava a gente para a igreja. Só que nesse período a gente estava um pouco afastado. Meus pais tinham feito SCC, a gente morava em Recife, enfim. Aí, depois que meus pais fizeram SCC, que a gente teve mais contato com a igreja, despertou aquela vontade de fazer a JC, né? Aí eu tava namorando com o Igor, eu chamei ele pra fazer comigo. Aí a gente fez o EJC, foi um verdadeiro encontro com Deus. Foi muito forte, muito impactante. Mas assim, né? Aquele primeiro encontro, você vai caminhando aos pouquinhos, ainda não vai entendendo muito bem, não tem muita maturidade. Mas foi com o tempo, com o passar do tempo, entendendo melhor as coisas da nossa igreja, entendendo melhor nosso relacionamento, a maturidade, né? Foi que a gente viu qual era a importância de fato de trazer Deus para nosso relacionamento. Aí eu vou deixar a Igor continuar um pouquinho também para ele falar. Um salve aí, Batata tá escrevendo aí, discípulos. Discípulos foi o nosso grupo do EJC, né? Hoje, assim, muitas pessoas, assim, super engajadas até hoje na igreja, assim, foi um grupo bem, bem frutífero mesmo. E aí, assim, a gente seguiu, né, a nossa caminhada aqui na igreja, e aí, em algum momento a gente foi convidado a conhecer a comunidade do Shalom. Foi, deu uma travada aí. Eu? Aí, agora voltou. Agora voltou. Tá rodando, mas voltou. E travou numa cara assim, tipo uma careta fria, assim, ó. E tinha brincadeira. Ô Gui, rapidinho antes de você continuar. Essa internet aqui. Gustavo falou alguma coisa aqui, ó. É todo dia aprender sobre essa menina maravilhosa e ficar cada dia mais apaixonado. O anel tá aqui, lembro dela só de olhar. Isso aí, Gustavão, uma bênção. Oh, que fofinho. E aí a gente seguiu, né, nessa caminhada. Em algum momento a gente foi convidado a participar da comunidade do Shalom, não para participar da comunidade, né, mas para participar do seminário de vida no Espírito lá. E assim, aí foi uma outra mudança de virada de chave assim na nossa vida, que o Senhor falou o quanto ele queria que a gente estivesse mais presente, mais perto dele, enquanto casal, né? E assim, foi uma experiência assim,
super profunda, uma experiência assim maravilhosa mesmo. Eu acho que todo mundo que tem alguma experiência com a comunidade Shalom, independente de qual seja a experiência, é tocado de alguma forma. Pode ser até ouvindo uma música no YouTube deles, ou pode ser participando de algum evento, enfim. Então, assim, ali foi uma grande mudança de chave. Foi ali que a gente entendeu a importância de viver um relacionamento a três. Nós dois e Deus, né? Sendo Deus, assim, o centro do nosso relacionamento. Foi, assim, um desafio muito grande, né? Um desafio porque a gente era católico, a gente participava, mas a gente ainda tinha um pé no mundo, né? Como o povo gosta de... Minha avó dizia isso. Ah, o povo tem um pé no mundo aí, não é da igreja, não. E a gente tinha isso, principalmente quando a gente está falando assim de viver a castidade, né? Então, a gente não tinha essa prática, a gente já tinha ouvido falar em algum momento, mas era algo que a gente não concordava, não acreditava, era super cético, super contra. E a partir desse entendimento, né, do sentimento que o Senhor colocou em nosso coração, a gente foi se abrindo para esse desejo, né? A gente acredita muito que não é um desejo de seres humanos, né? Mas é o desejo de Deus para a nossa vida. E a nossa igreja deixa muito claro isso, né? Assim, é muito fácil a gente viver e entender isso. É claro que não é fácil, né? Precisa de um entendimento, precisa de uma maturidade. Acho que hoje a gente vai falar ainda um pouco sobre isso. Mas foi aí que o Senhor nos alavancou mesmo, né? Nos arrebatou, assim, para viver essa experiência, né? E aí depois só... o povo gosta de dizer, daí para frente só ladeira abaixo, mas pra gente não, daí para frente só ladeira acima, né? Só subindo assim pro céu. E aí só mergulhando cada vez mais nessa graça, nesse amor de Deus, assim, nessa caminhada. E a gente ainda tá longe. Às vezes caindo um pouquinho, né? Como? Às vezes dando aquela caída, né? Porque é normal, nossa fé acontece, né? Os altos e baixos. Não é só mil maravilhas que a gente sabe. Mas o importante é continuar querendo subir, né, Gui? Com certeza. E aí, Frei, eu já aproveito e te pergunto assim, né? Da sua percepção, né? Enquanto pastor, enquanto padre, assim, o que é que você acha que o Senhor deseja para os seus filhos, né? Para nós, assim. Principalmente olhando por esse viés, assim, da afetividade. Como é que o Senhor percebe isso? Bem, duas coisas poderíamos dizer assim, pelo menos agora no bate e volta, rapidinho, né? A primeira é a questão da felicidade e a segunda questão do amor. Quando Cristo Jesus vem à Terra, ele justamente coloca a sua missão a partir daquilo que é a vivência do amor, aquilo que ele vivencia para conosco, né? E ao mesmo tempo dessa felicidade, né? Nós fomos criados para a felicidade. Não fomos seres criados para viver a infelicidade, para viver a tristeza. E aqui eu lembro justamente do Papa Francisco, logo de uma das... Eu não lembro agora se foi de homilia ou se foi de algum escrito dele, que ele falava justamente o cristão não precisa ter cara de quaresma, né? Viver como que enlutado o tempo todo, a vida toda, né? Nós somos chamados justamente à alegria, essa alegria de Cristo Jesus que vem, se estabelece em nossa vida, em nosso coração, e nos aponta o caminho, justamente o caminho do amor. Eu creio que seja isso. O desejo de Deus para nós, a felicidade e essa busca desse amor que conduz à felicidade. Maravilha, muito bom. Desculpa, pode falar. pode falar. Não, fica à vontade, vai lá. Quando eu vi o tema da live e quando o tio Rony me pediu para fazer sobre amar é humano, eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar? E aí Deus veio no meu ouvido e falou, Bruna, você lembra de um poema que você escreveu ano passado? Quando você estava... Ano passado o quê? 2019, quando você estava namorando com o Gustavo, começando o namoro e você escreveu? Aí eu acho que ele cabe na nossa conversa, ele é bem rapidinho. Eu vou ler rapidinho. Pode ler. Amor em tela. O amor é uma tela, em que duas pessoas estão dispostas a pintar. Por mais diferentes que sejam as cores e texturas, elas se dedicam, arriscam as pinceladas, mesmo que a vida as obrigue a utilizar tintas distintas, pois quem ama verdadeiramente está disposto a usar as aquarelas. Os momentos difíceis ocorrem, e não dá para apagar. São necessários, pois entre erros e acertos,
a pintura começa a se formar. E como é linda a sua construção! Assim como a junção de pigmentos forma uma nova cor, novos planos surgem, eles se reinventam, e a pintura se torna um fruto do amor. Independente do que falam, o importante é ter Deus na relação, porque ninguém nunca verá os aventais sujos, as mãos cansadas de todo esforço, mas a felicidade estará escancarada na obra de arte. Eu acho que esse poema, ele relaciona bastante. Muito Nota lindo, 10. viu? Arrasou. Gostei da imagem do amor como construção. Parabéns, muito bonito mesmo. Obrigada, gente. Eu acho que casa justamente com o que o Frei Fernando estava falando, sobre a busca da felicidade, sobre a busca a Deus e o amor. E o relacionamento é justamente isso. A gente também não pode idealizar no outro o que a gente deseja, o que a gente anseia, porque a única pessoa que nos faz completos é Deus, e se a gente esperar isso de outra pessoa, a gente só vai se machucar, porque nós não somos suficientes quanto mais o outro. Então, eu acredito que a busca pela felicidade casa nessa pintura em um casal. Muito bom. Muito bom. Excelente reflexão, viu? Os comentários aí são todos aí elogiando o poema. Parabéns mesmo, muito bonito. Gente, agradeço a Deus, porque se não fosse ele, eu não faria. Frei, eu queria te perguntar, assim, o que é que a igreja ela fala para nós sobre o namoro? Como é que a gente deve viver o namoro? Assim, como é que é esse direcional da igreja? Uhum. Bem, digamos assim, o namoro é um momento de aproximação. Nesse momento de aproximação, literalmente precisa um ir dando a conhecer ao outro, né? Então, como é o momento de aproximação, literalmente precisa ter essa proximidade. Esse é o momento do namoro, né? A igreja fala que o namoro é como se fosse assim, um estágio que a vida humana, dentro da perspectiva sacramental, ela caminha para o sacramento do matrimônio, aqueles que são chamados a essa vocação, né? Então, tem como que alguns estágios. E aí você vai como que caminhando nesses estágios, rumo a esse crescendo, que é justamente a concretização no sacramento do matrimônio, né? Não apenas na celebração, mas na vivência do matrimônio. E o namoro é justamente esse momento inicial, essa base, em que um vai se dando a conhecer ao outro. É o momento dos primeiros olhares, de compreensão, às vezes tem a questão da atração física, tem a questão de uma atração, digamos, pela intelectualidade, pelo companheirismo. Às vezes a pessoa está ali perto há muito tempo e não se abre os olhos para isso. Mas quando, digamos assim, o estalo do amor brota ali no coração, na consciência, se vai abrindo justamente para esse conhecimento, essa aproximação, né? Então, o momento de namoro é justamente esse momento de aproximação. Muito bom, Frei. Assim, eu percebo que a gente teve a oportunidade de... Eu e Gabriela, né? Assim, ao longo desse tempo todo, né, a gente viu muitos casais começarem, terminarem, continuarem, voltarem, depois terminarem de novo. E uma coisa que a gente percebe, assim, cada vez mais, principalmente nos amigos que a gente tem, assim, da universidade, do trabalho, enfim, a gente percebe hoje como as pessoas elas têm a tendência de acelerar essas etapas, né? Achei que foi legal essa palavra que o senhor usou, etapa. As pessoas têm a tendência de acelerar essas etapas e viver etapas que, em tese, deveriam vir depois, no momento inicial, né? E aí, seja por essa velocidade do mundo que a gente vive, né? De rede social, de tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, ou seja pelo próprio desejo, né? Pelo instinto, assim, animalesco, né? Do ser humano, que a gente tem também, né? Nós somos animais, enfim. Então, eu percebo isso, né? E normalmente a gente sente e percebe que os relacionamentos eles tendem a se desestruturar um pouco mais rápido, né? Eles tendem a não ter uma estrutura, na verdade. Quando as pessoas vivem etapas assim muito aceleradas, né? Não quer dizer que quem começou assim já vai terminar, mas a percepção que eu tenho é que às vezes a gente vê que não é algo frutífero, entendeu? É como quando você deseja
chegar a ser um excelente professor de matemática, mas já em vez de você iniciar das equações bem básicas mesmo, né? Soma, subtração, você já quer partir para a equação do terceiro grau, por exemplo, mais ou menos alguma coisa assim, né? Ou como quando você quer subir uma escada. A escada você não sobe pulando, por mais que você se impulsione, do primeiro degrau lá para o último degrau, o 17º degrau. É literalmente um passo a passo, né? Essa é a vivência de se conhecer, se dar a conhecer e também conhecer o outro. Que é muito importante no relacionamento a dois, a três, no caso nosso, católico, nesse relacionamento, se conhecer. Se você não se conhece, tende a se ferir e muito no relacionamento. Com É certeza. verdade. Isso vale para qualquer relacionamento, né? Não só de namorado, de noiva. É. Eu E acho que a eu e Gabi Igor, a queria gente comentar alguma coisa. Eu e Igor, a gente viveu esse processo dessa etapa de namoro, assim, de tipo câmera lenta, sabe? Porque a gente viveu 11 anos namorando, um pouco menos, né? Mas 11 anos namorando, e na adolescência, a gente começou com 16 anos. Então foi exatamente aquela fase de transição, de amadurecimento, né? Do adolescente e tal, que vai transformando para a fase adulta, que vai criando bases sólidas. E aí a gente viveu esse processo de conhecimento do outro e processo de amadurecimento de uma forma muito gradual, muito gradual. Hoje, quem começa a namorar, já adulto, por exemplo, percebe esse amadurecimento de uma forma rápida, 1 ano, 2 anos. Mas a gente foi de forma gradual. E por ser de forma gradual, a gente viu a importância do namoro. De viver cada etapa, de viver cada momento, de perceber o outro, de conhecer a família do outro. Eu lembro que, como a gente começou adolescente, muitas coisas a gente não podia fazer. Eu não podia sair com o Igor para qualquer lugar. Não, eu não podia ir para casa de Igor não subia aqui na minha casa, e a gente foi conquistando as coisas de forma gradual, de forma lenta, de forma progressiva. E é nítido pra gente, claro, a importância dessa etapa. É isso mesmo. E aí, já aproveitando, Gabi, eu queria te perguntar assim, na sua percepção, aqui não tem resposta certa, né? Não tem uma regra clara, mas assim, na sua percepção, assim, qual é a diferença de namoro e essa etapa que a gente está agora de noivado, né? Como é que você vê? O que você vê de diferente aí? Eita, pergunta difícil. É porque é uma virada de chave, assim, complicada, né? Complicada, assim, de se perceber. Mas o que eu percebo é que no namoro é isso que o Frei falou. É uma etapa que a gente está se conhecendo, né? A gente vai conhecendo o outro. E no noivado é a etapa que a gente está construindo algo junto. Então as coisas começam a ser compartilhadas. Já essa diferença entre dois vai meio que se misturando. É como se fosse uma preparação realmente para no matrimônio ser um só. Então é como se fosse algo, sabe, juntando aos poucos. Não só a questão afetiva, mas há também a questão financeira, família. As famílias vão se reconhecendo como parte do casal, como uma só. É muito interessante essa transição. E a gente também vai criando a consciência de que estamos indo para um passo sem volta. No namoro a gente fica meio naquela... oscila um pouco, né? Ah, mas não sei, vamos ver, vamos pensar, vamos discernir o que é que vai ser no futuro. No noivado não, eu já escolhi aquilo. A gente está se preparando para aquilo, então eu estou indo para um caminho que eu quero para minha vida toda, até que a morte nos separe. E aí a gente já vai criando essa consciência de que é necessário uma aceitação do outro, é necessário até carregar a nossa cruz mesmo, de aceitar o outro como ele é. Enfim, é um amadurecimento no nível
pouquinho maior. E aí, muito... Me permita, Igor, dizer aqui um trechozinho aqui do ritual de bênçãos, né? Não sei se dá para ler direito. Pronto, aqui é mais fácil. Ritual de bênçãos, né? Simplificado. Justamente a bênção dos noivos, né? A bênção de noivado, né? O comentário inicial diz assim: sabemos que todos nós, a todo momento, temos necessidade da graça de Deus. E os fiéis cristãos não ignoram também que a graça de Deus é ainda mais necessária quando eles se preparam para constituir uma nova família. Então aqui, pelo ritual de bênçãos, já nos diz que o noivado é essa preparação, como Gabi dizia agora mesmo, de constituir uma família, né? Vamos, portanto, implorar a bênção divina sobre esses nossos irmãos para que cresçam na estima um do outro, se amem com sinceridade e se tornem castamente maduros para a celebração do seu matrimônio através de respeitoso intercâmbio de vida e oração em comum. Então aí isso é o que nos diz nossa igreja sobre o momento da bênção dos noivos, né? E nos aponta justamente esse caminho de fecundidade, de amadurecimento e de crescimento daquilo que é a vivência em vista de algo mais sério, digamos assim, um compromisso mais sério, que é o compromisso matrimonial. Muito bom, Frei, maravilha. E engraçado que nesse amadurecimento novos assuntos surgem, né? Novos combinados. Que a gente viveu 11 anos namorando, mas os assuntos profundos de um casal mesmo só foram ser trabalhados agora. Justamente por essa questão da maturidade, as etapas sendo vividas, né? E assim, eu queria pescar uma fala de Gabi aqui, que ela dizia que agora não tem mais volta, né? Assim, e isso é uma coisa que, para muita gente, quando ouve, até dói no ouvido. Porque a gente percebe hoje o quanto a nossa juventude tem uma dificuldade de firmar compromissos, né? Coisas assim simples. Não digo nem o nosso compromisso aqui de um casamento, que é da vida toda. Mas compromisso simples, assim, a gente percebe isso. E aí, assim, a gente ouve, é cada vez mais comum a gente ouvir: ah, não der certo, separa. Então a gente vai morar junto, se não der, cada um vai para seu lado, vida que segue, né? Assim, é muito comum a gente ouvir isso. E aí, eu não sei se Bruninha tá ouvindo aí, eu queria fazer uma pergunta para ela, mas tá rodando. Você tá ouvindo a gente, Bruninha? Eu acho que a internet dela tá caindo. Deve estar oscilando. Então eu vou segurar um pouquinho, daqui a pouco eu faço a pergunta. Deixa ela voltar aqui. Mas aí, Frei, não sei se o senhor ouviu, mas no nosso Instagram ontem, a gente, daqui do movimento, né? A gente postou uma frase do Papa Bento XVI, que ele falou isso no ano de 2011, né? Foi no encontro para namorados. E aí ele falou assim: eu vou pegar o papel aqui para... Ah, o Bruno caiu. Daqui a pouco ela volta. Eu vou pegar o papel aqui só para não perder. Aqui. Ele falou assim: não se esqueçam de que, para ser autêntico, também o amor exige um caminho de amadurecimento. A partir da atração inicial e do sentir-se bem com o outro, eduquem-se a amar o outro, a querer o bem do outro. O amor vive da gratuidade, de sacrifício de si, de perdão e de respeito ao outro. Bruna disse que voltou aí. Vê se consegue convidá-la novamente. Você gostaria que eu comentasse um pouco essa frase do Papa Bento? Assim, o que o senhor sentiu, o que você acha, enfim. Bem, vamos ver se Bruna chega logo aí. Bem-vinda novamente, Bruna. Wi-Fi não se combina. Tem problema não. Então, a partir dessa fala do Papa Bento, eu estava aqui pensando enquanto ouvia, eu não vi ontem a publicação no Instagram, eu pensava justamente sobre essa questão desse amadurecimento no amor que ele indica, né? E pense sempre em querer o bem do outro. E aqui levando para um outro ambiente, que é justamente o ambiente depois desse que nós estamos falando, que é de namoro, noivado, que já é o momento do matrimônio. Infelizmente, nós encontramos hoje casais que não buscaram esse cuidado em amar-se um ao outro, em respeitar-se,
E depois, quando surge, digamos assim, os filhos, o fruto do amor, acontece justamente um momento de disputa em ver quem chama mais a atenção dos filhos. E casais que não buscaram esse amadurecimento do amor, quando chega a questão dos filhos, não conseguem compreender direito a diferença entre um amor e o outro, e acabam muitas vezes utilizando os filhos para ir como que competindo, né, uns contra os outros nesse amor, né? Infelizmente. Então, quando o Papa Bento nos fala sobre esse buscar amar-se, e ele fala bem no início, se eu não me engano, sobre a questão da atração inicial, e isso é muito sério e necessário dizer para os jovens, para aqueles que estão namorando, para quem está noivando, no caso de vocês, para quem deseja um dia constituir a família por meio do sacramento do matrimônio, que a atração física, em algum momento da vida, ela diminui. Se ao longo do momento que sente essa atração, você não vai cultivando também o dom desse respeito, desse diálogo, desse carinho, dessa afetividade em outro nível que não apenas a questão sexual, literalmente o casamento estaria fadado ao fracasso. Porque com o passar do tempo, digamos, a libido cai, diminui, algumas pessoas perdem a atração uma pelo outro, e se não acontece essa busca por amadurecer esse amor que era inicialmente uma atração, para passar por outros ambientes, por outros temas e outros aprofundamentos, de fato o amor fica muito vazio e muito fragilizado mesmo. Maravilha, Fê, muito bom. A gente vai retomar esse texto, mas eu queria só dar uma pausa, tocar uma musicazinha para a gente relaxar um pouco. Pode, com certeza. A gente vai relacionar alguns pontos aqui para a gente conversar, para a gente pegar a percepção de todo mundo, não só a sua, mas assim, como é que a gente sente. E assim, eu tava refletindo, né, sobre o que eu ia tocar aqui, né? Teve algumas sugestões de música, mas eu queria tocar o trechinho de uma música que foi uma música que tocaram no dia que eu pedi Gabi em casamento. E assim, eu pedi ela em casamento lá na igreja de São Não creio. E assim, uma música. Então, acho que é surpresa, né? É uma música que é muito bonita, assim, é muito forte, a gente não conhecia. E aí depois a gente ouviu, cantou junto, enfim, se emocionou, chorou de novo, enfim. Mas é uma música muito bonita, assim, muito legal e que marcou muito esse momento pra gente, né? Com certeza, talvez, alguns de vocês já conheçam. Mas o nome da música é Meu Céu, é lá de Fátima Souza. Ela cantou muitos anos com Valmir Alencar. E quem souber, canta aí junto com a gente. Te amo, já não posso viver sem você. Tesoura, minha felicidade é te ter sempre contigo, pra onde for, seguindo o caminho, me leva ao teu. Te amo, já não posso viver sem você. Tesoura, minha felicidade é te ter sempre contigo, pra onde for, seguindo o caminho que leva ao Senhor. Te amo, já não posso viver sem você. Tesoura, minha felicidade é te ter sempre contigo, aonde for, seguindo o caminho, me leva ao Senhor. E essa música ela é muito bonita porque ela fala desse papel, né, da esposa, do marido, de levar de fato o outro para Deus, de levar o outro para o céu. Como a gente vai caminhando junto, né? Seguindo sempre um ao lado do outro, independente
de onde esteja, independente das dificuldades que estão vivendo. E Frei Fernando caiu aí. Daqui a pouco ele volta. Eu acho que deve ser a chuva, alguma coisa assim. Mas e aí, como eu ia dizendo, essa música retrata muito isso, né? E que de fato é o que a gente está buscando, o que a gente está buscando entender. Eu acho que talvez esse seja o desafio de todos os casais aí da vida, né? Que vivem esse caminho aqui de Deus com a gente. E aí eu tô vendo alguns casais aqui, tio Rony e tia Babi, Lucas e Anne, Pedro e Pri, enfim, os casais que eu tô vendo aqui que eu conheço. Podem até escrever aí. B2 e Nana estavam aí também, CS e Batata. CS e Batata, E assim, dizer desse desafio, né? De como é que a gente vive isso, né? Deixa eu ver se o Fernando entra aqui de novo. Oi, Frei, voltou? Voltou, Feri? Voltei. Eu que tinha caído, aqui pareceu que vocês que tinham caído. Frei, então, retomando aqui o nosso texto, eu queria perguntar para a Bruninha, não sei se ela tá ouvindo a gente aí, tem um trecho que fala assim muito de caminho de amadurecimento, né? Assim, que o namoro precisa disso, né? Precisa ser esse caminho de amadurecimento. E aí eu queria perguntar a Bruninha assim, como é que ela já viveu isso, né, ao longo desses 2 anos que ela tá namorando aí? O que ela percebeu que foi mudando, que ela foi amadurecendo, o que ela sente que tá diferente aí? Bem, assim como... Você tá me ouvindo? Tá cortando, Bruninha. Tá cortando? Você tá ouvindo a Tá gente, me Bruna? ouvindo, gente? Agora sim. Agora sim. Pronto. Então, assim como você e Igor, Gabi, a gente... Eu e Igor, a gente... eu e Gustavo, a gente começou a namorar com 17 anos. Então, o que eu vejo que mais mudou foi o diálogo. Porque eu Tá cortando, amadureci, Bruninha. Gustavo foi amadurecer. Vixe, eu... Tente ligar o seu 4G. Sim, eu vou tentar. Agora melhorou? Parece que sim. Então, eu e Gustavo, como a gente começou a namorar também, com 16, 17 anos, a gente foi amadurecendo e crescendo juntos. Mas algo que realmente que eu sinto que mudou foi a forma como a gente dialoga e lida com as situações. E é sempre bom falar sobre o futuro. É sempre bom, tipo, amor, eu quero ser mãe um dia. Aí ele, tá bom. A gente sempre briga porque ele ama gatos. Ele ama gatos e eu não sou tão cheia de gatos. Aí ele fica, a gente vai ter 2 cachorros e 3 gatos. Aí eu não vou mesmo. Mas assim, brincadeira. Porque a gente precisa ter essas conversas. Porque eu acho que o relacionamento, como vocês falaram, faz parte do processo. Do que adianta eu estar namorando e não estar pensando em um dia estar no altar com ele, sabe? Porque eu amo muito e eu tô nesse relacionamento com esse intuito. Eu busco formar uma família e crescer em vez de ser juntos e Ai, até o fim. que fofinha, tô com vontade de te apertar, Bruninha. Quem é que tá com essa mesma vontade aí? E aí, Bruninha, assim, A gente está crescendo e se desenvolvendo cada um. Eu aprendo como eu fiz, a partir do momento que eu vou me autoconhecendo, vou me conhecendo melhor, e Gustavo também, e eu vou conhecendo melhor ele, e vice-versa, nós vamos aprendendo como lidar com as diferenças um do outro.
a gente muita gente estava brincando de assim, amor, os nossos filhos vão ter as gengivas mais saudáveis da escola, porque eu faço muito, e eu estava dizendo que nossos filhos vão saber desenhar muito bem porque ele faz design. E é uma coisa assim, que nessas brincadeiras a gente vai vivendo, a gente vai planejando o nosso futuro de certa forma. Não que a gente vai controlar nossos filhos, mas é nesse sentido. Já vão Legal vivenciando o isso. sonho juntos, né? Isso é extremamente necessário. Tem alguns temas que são fundamentais para serem vividos no momento de noivado, no momento de namoro, né? Porque eles fazem parte da vida. E se você imagina que esses temas já são pressupostos, lá na frente se enfrenta dificuldades. É a questão, por exemplo, dos filhos, da educação dos filhos, da economia da casa, da partilha, digamos assim, daquelas que são as responsabilidades dentro de casa, até mesmo da questão dos animais também. Vamos ter o quê? Cachorro, gato? Não, vamos ter uma tartaruga. Eu quero um rinoceronte dentro da sala de casa. Então, se não partilha um pouco dessas questões antes, se dá como pressuposto, literalmente pode cair numa enrascada, né? É essencial conversar sobre isso. Vou alimentar aqui o celular que está dizendo que está sem bateria. Muito bom. Eu e Gabi, a gente viveu um pouco disso, né, na nossa formação de noivos, né, que foi inclusive daqui da paróquia, muito boa. Recomendo aí quem está noivando, quem vai noivar, faça aqui, muito bom. E a gente passou por muitos caminhos, né? E um dos caminhos que a gente passou foram esses aí, de fato, espaço de diálogo e acordos, vamos dizer, acordos pré-nupciais, né? Vamos chamar assim. Porque isso precisa estar conversado, né? Isso precisa ser alinhado, principalmente quando a gente fala de filho, né? Que é um dos objetivos do casamento, né? A gente sabe que não é só esse, mas um dos objetivos do casamento é a construção da família, né? É claro que a gente sabe que pontualmente tem pessoas que não podem ter filhos, tem algum problema biológico, enfim, mas é um das essências, né? E a gente, isso é muito importante, a economia da casa, enfim, então é interessante que quem ainda não conversou sobre isso, que já está nessa reta final, vamos dizer assim, que converse, que isso precisa estar super claro e super alinhado entre os dois. Eu acho que uma coisa importante nesse caminho de amadurecimento é uma coisa lá atrás, né, do início, que quando a gente muda de solteiro para namorando, a gente tem um caminho de mudança interior também, né? Um interior que se reflete no exterior, porque muitas vezes a gente tem atitudes como solteiro que, namorando, tendo relacionamento, a gente vai percebendo que não cabe mais naquele espaço. Enfim, e a gente vai amadurecendo nesse sentido, como por exemplo, vou dar exemplo de Igor aqui, meu digníssimo noivo. Antes de da gente namorar, Igor aprontava, viu, na escola. Era o líder da gangue, vamos dizer assim. Cadê Matheus? Tá aqui ainda? Matheus é prova disso. E aí, só que quando a gente começou a namorar, começou a fase da transição, né? Ele teve um amadurecimento muito grande, muito grande. Realmente se transformou em uma pessoa muito melhor do que ele já era, né? E é importante também quando a gente entra no relacionamento, e até quando a gente está solteiro também, perceber que é necessário a gente fazer essa transição, mudar o nosso interior, amadurecer e saber que é normal, que certas coisas já não vão ser mais iguais a antes. Muito bom. Vanessa está perguntando. Tem algumas perguntas aí da Vanessa, é isso? Ela está perguntando aqui sobre o encontro de noivos. É isso mesmo, Vanessa. É um encontro de noivos. Assim, a nossa igreja pede que ele aconteça, né, antes do casamento. É como se fosse assim um pré-requisito, né? Vamos dizer assim. Tem algumas paróquias que fazem de formas diferentes. A nossa paróquia aqui ela é dividida em vários encontros. Então tem um livro. Deixa eu ver se está aqui. Espera que eu vou te mostrar aqui. Esse livro aqui, ó. Não sei se dá para ver direito aí, mas é o livro Matrimônio, Encontros de Preparação. É um livro muito bom e aí os encontros eles são baseados nesse livro, tá?
Então, cada paróquia faz de um jeito diferente. Tem paróquias que fazem mais rápido, tem outras que fazem devagar. E, assim, eu recomendo assim, fortemente que seja feito de uma forma mais lenta, para que cada encontro possa ser aprofundado, amadurecido, enfim. E aí depois você me fala no privado, fale comigo aí, você e o Danilo, que aí eu direciono vocês para lá. Muito bom, velho. Vale super a pena, tá bom? Não deixem de fazer, não. Bom, esse parênteses dado, eu queria perguntar aqui para o Frei sobre um outro trecho aqui do nosso texto, que o Papa fala sobre sentir-se bem, né? Sentir-se bem com o outro no contexto da atração inicial, né? Aí eu queria te perguntar, Frei, isso tem a ver com esse termo que a gente ouve falar de ficar, de pegar, de paixão, assim, que a gente ouve a juventude falando, né? O senhor acha que esse sentir-se bem, ele fala só disso, é só nesse sentido? Como é que o senhor vê isso? Eu precisaria que alguém me ajudasse. Eu pediria a ajuda dos universitários que estão aqui sobre o significado desses termos aqui em Salvador. Porque eu creio que, de modo especial, a questão do ficar tem algumas nuances de diferença dependendo do local. Ficar, Frei, é quando você beija aquela pessoa sem o intuito de construir um relacionamento futuro. Aí o que os jovens fazem? Eles ficam uma vez, duas, três, dia. 4. Isso. E aí eles começam a ficar sério. E ficar sério é você ficar só apenas beijar aquela pessoa. Vocês conversam, vocês saem, mas vocês estão fixos naquela pessoa. Isso se chama ficar sério. E quando você só apenas fica, você pode falar com outras meninas, beijar outras pessoas. E a partir desse momento de ficar sério, você já está com o intuito de namorar. Aí o menino geralmente faz pedido. Então esse é quase um antecessor do namoro. Isso. Só que tem aí, digamos, algumas coisinhas aí que talvez sejam um pouco perniciosas, né? Que faz parte um pouco daquilo que é a nossa cultura hoje, né? De desvalorizar a questão do compromisso, né? O compromisso, ele precisa ser assumido e muitas vezes a questão do ficar, ele envolve aí um descompromisso com a outra pessoa, né? Então precisa ter esse compromisso. Muito obrigado, Bruna. Como que era a pergunta mesmo, Igor? Agora faz a pergunta, ver se eu consigo responder. Boa. No texto, o Papa fala sobre esse sentir-se bem, né? Sentir-se bem com o outro. Esse sentir-se bem, ele quer dizer, no seu entendimento, né? Ele quer dizer só ficar, só pegar, só essa fase de paixão, ou é algo mais? Com certeza com algo mais. Sentir-se bem com o outro é sentir-se bem até mesmo com a presença do outro. Porque em um relacionamento, a presença do outro pode ser uma presença, algumas vezes, não tanto positivas. Quando, por exemplo, quando acontecem discussões, e isso, os relacionamentos têm sempre discussões, você precisa sentir-se bem estando com o outro. Porque, do contrário, a vida de vocês pode ser, literalmente, vivendo dentro da mesma casa, isso pensando em questão de matrimônio, vivendo dentro da mesma casa, sem conseguir sequer olhar no olho do outro. Então, sentir-se bem é literalmente assim algo muito maior, que abarca e perpassa todos esses temas, né? É você sentir-se bem com a figura do outro, mesmo quando você não está muito bem, digamos assim, de relacionamento com outra pessoa, porque discutimos, brigamos. Então, é necessário esse sentir-se bem com a presença do outro. A figura do outro não me é algo estranho ou não me causa desconforto, né? Eu me sinto bem estando aí junto. Maravilha. Talvez pode ser nesse sentido. Muito bom, Frei. E aqui eu queria também fazer uma pergunta sobre, trazendo um contexto um pouco mais próximo aqui da nossa igreja, né? Quando a gente reflete dessa igreja, né, discipular de Cristo, né? Assim, essa igreja que nós somos convidados a, de fato, seguirmos esse Cristo, como é que a gente, num relacionamento, vive esse amor que Jesus viveu, mas vive com o outro, né? Um amor gratuito, um amor que se sacrifica pelo outro, que perdoa, que se doa.
E aí, quando o senhor estiver respondendo, eu vou ali correndo pegar meu carregador, senão vai descarregar aqui e cair tudo. Mas o senhor pode ir respondendo que eu tô ouvindo, viu? Tá certinho. Pode ir lá, que eu só não corri assim também, porque o meu tá bem aqui em cima, aqui. Desci logo, né? Bem, eu creio que aquilo que é chamado de hino ao amor de São Paulo, ele pode ser utilizado nesse momento. Quando São Paulo escreve esse hino ao amor, está justamente mostrando para nós que no discipulado de Cristo Jesus, o amor é capaz de vencer tudo, de superar tudo, de suportar tudo. Não significa dizer que eu estou sendo bobo porque eu estou perdoando uma traição, porque a pessoa está me ferindo e eu estou ainda próximo dela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Esse amor que nos aponta São Paulo é literalmente um amor que é capaz e que se reconhece como um amor capaz de sacrifício. Quem não é capaz de sacrifício, não é capaz de amar. Pode sentir atração física, o que for, mas não é capaz de amar. Porque todo amor envolve sacrifício. Você tem a vontade de ir hoje para o shopping. A companheira quer ir hoje para o samba de gafieira. Você quer ir amanhã você quer... eu gostaria de pedir uma pizza disso. A outra quer que seja pizza daquilo outro. Então, envolve sacrifício. Você precisa abrir mão de uma coisa aqui, uma coisa acolá. E essa é literalmente, digamos, as questões da vivência matrimonial, que se não tiver literalmente amor envolvido na situação, não se consegue viver bem. Porque não se perdoa, não se dialoga, não se partilha, né? Não se abre mão. É verdade. Bem refletido. E realmente é um desafio, viu, Frei? Viver esse sacrifício e querer viver, né? Na verdade, não é nem viver, é querer viver é realmente muito desafiador mesmo. E aqui a compreensão, digamos, de sacrifício é no sentido para os dois, né? Não apenas para um dos lados, ou para esse ou para essa, né? É literalmente para os dois. Os dois precisam sentir-se assim, né? Hoje quem abriu mão foi ela. Eu preciso me compreender como alguém que, por moralmente dizendo, na próxima vez que ele tem que abrir mão sou eu. Mesmo percebendo que eu seria mais favorecido, eu preciso aprender a abrir mão. E de uma forma genuína, né? Sem virar uma competição, sem querer mostrar para o outro que é sua vez de abrir mão. É importante isso. Quando a Sagrada Escritura nos fala sobre rivalidade ou competição, ela nos diz uma coisa muito interessante, que envolve justamente o amor. Rivalizai-vos no amor mútuo. É o único momento que fala assim, como em sentido positivo, a rivalidade. É rivalizai-vos no amor mútuo. Eu preciso, digamos, eu preciso me esforçar por amar sempre, né? Por estar a par desse amor que eu também recebo. E aí, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, podem ir botando aí, viu? Que a gente vai tentando responder aqui. Eu tava ouvindo ali, mas é muito bom, assim, é muito bom a gente perceber e entender, na verdade, né? O quanto um relacionamento a gente vive não para ser feliz, né? Acho que talvez isso seja um dos pontos aí que o mundo fala hoje. Não, eu quero ser feliz. E aí isso passa pela sexualidade, como você falou, né? Se a mulher ali já não tá visualmente interessante para o homem, ele descarta e vai buscar outro lugar porque ele precisa ser feliz, né? Não, eu quero ser feliz porque eu não quero ninguém que reclame comigo, que fique, sei lá, enchendo meu saco. É muito comum a gente ouvir, principalmente isso da parte dos homens, né? E aí descarta a esposa ou arranja outra pessoa e aí tem uma traição, enfim. Então, o quanto esse amor ele é para o outro, né? É pelo outro. A gente casa muito mais para fazer o outro feliz do que para ser feliz, né? Assim, com essa busca direta, né? Assim, isso para mim é muito forte. Assim, eu reflito muito sobre isso porque o mundo hoje, e principalmente o mundo masculino, né? Aí eu acho que o senhor vai entender o que eu estou falando mais aí, talvez, do que as meninas e os homens também que estão ouvindo. A gente é formado numa mentalidade o homem é o centro do relacionamento e a partir dele as coisas acontecem, né? Se o homem quiser, ele pode ir lá pegar uma outra mulher. Se o homem quiser, ele larga a esposa, ele larga os filhos.
Isso, assim, é difícil para a gente hoje, vivendo nisso, né, sendo formado nisso, a gente se desprender desse entendimento, né? E eu louvo a Deus, assim, porque a gente tem uma igreja que nos direciona e nos acolhe nesse sentido, né? É a questão, digamos, da evangelização da cultura, né? Se a cultura não está evangelizada, literalmente ela tem esses descompassos, né? Isso é algo cultural de nosso povo brasileiro, de ver-nos assim. O homem pode, digamos assim, ele pode fazer isso, a mulher não pode. Ou, digamos, até mesmo dentro da própria família se aceita que o homem faça isso, ou que viva desse jeito. Mas se for a mulher, é um escândalo fazer disso, né? Na verdade, nem um e nem outro, né? Precisam se respeitar e se amar mutuamente. Eu acho que é um... Desculpa, Gabi, pode falar. Não, fale, Bruno. É por isso que, infelizmente, hoje em dia, existem tantos relacionamentos abusivos, tantos relacionamentos em que Deus não é o centro. Infelizmente, eu já vi várias amigas passando por situações como essas, em que, infelizmente, a maior parte dos abusadores são os homens que impõem, são os homens que querem controlar essa pessoa e foge totalmente do princípio do amor, em que Deus precisa estar acima de tudo e, com isso, ao respeito. Pode falar. Não, é isso. A gente aprende, né, na nossa sociedade que o importante, o primordial no relacionamento, o primordial na nossa vida é o corpo, é a sexualidade, não, nem a sexualidade, o sexo em si, né? E todas essas consequências que a gente falou isso vem justamente porque a gente tem uma cultura de centralizar isso no relacionamento. Então, acho que é necessário uma reeducação, sabe? De aprender de fato o que é amar o outro. Eu amo o outro porque ela me satisfaz ou eu amo o outro porque é algo mútuo, sabe? É uma troca, é ágape, sabe? Eu acho que é muito importante isso. E vai muito nessa intenção, né, do que a igreja nos diz, que é levar o outro ao céu, né? A santidade do outro. Então, quando a gente casa, nós nos tornamos um só, né? Então, se somos um só, a gente precisa desejar o bem, precisa amar o outro como se fosse a nós mesmos. Então, é muito importante isso de amar o outro na sua essência, no seu ser, pelo que ele é. Nessa imagem, a Sagrada Escritura nos fala justamente sobre a questão de se você se compreende como um com o outro, você vai querer o mal para o seu próprio corpo. Se nós somos agora um só corpo, né? Dois que se unem, eu vou querer o mal para quem está caminhando comigo, né? Não tem, isso não, digamos, é um descompasso, né? Muito bom. A gente tá caminhando aqui, Frei, já para o nosso final. E aí eu queria... Claro, fica à vontade, pode ir. Uma palavrinha. Que envolve nem tanta questão... em vista, digamos, do matrimônio, mas é a questão muito mais tempo de namoro e noivado. Para compreendermos o quanto é importante o tempo de namoro, de noivado, imagine só, é o momento, de modo especial, o noivado, que você entra mais na família do outro, digamos assim, né? E nesse momento que você entra na família do outro, você tem a oportunidade de ver como são as questões de educação naquela outra família. Porque isso é algo muito importante, a questão de se compreender a partir de uma educação. Eu tive essa educação, minha companheira teve essa outra educação. E depois, quando formos morar juntos, serão duas educações diferentes que tentarão andar juntos. É como se fosse um único corpo com duas pernas, e cada perna é uma educação. E aí, literalmente, nesse momento de conhecimento da família do outro, precisa ter sempre muito presente que muitas coisas da educação será levada depois para dentro da nova casa, para dentro da nova família.
E aí, digamos, se na família, digamos, da sua companheira, do seu companheiro, eles vivenciam dificuldade de perdão, se não for trabalhado isso antes, vai levar essa falta de perdão para dentro da nova casa, para dentro da nova família. Se vivencia momentos de grandes discussões sem fim, sem a existência, digamos, dessa reconciliação, pode ter certeza que dentro da sua família, nova casa, vai levar muitas discussões se não for trabalhado anteriormente. Por esses momentos que nós estamos dizendo de namoro e noivado, eles são excelentes para poder você mapear isso, ter uma radiografia disso e ir trabalhando com o seu companheiro, com sua companheira. Porque se você der por pressuposto que depois de casado o outro vai melhorar, vai mudar, pode ter certeza que isso talvez não vai acontecer, tá? E aqui tem uma coisa que eu gostaria de alertar de modo muito especial. Algumas vezes na vivência familiar, isso dizendo do campo, digamos, enquanto filho, né? Cada um de nós enquanto filho. Nós acabamos vendo algumas situações, ou vamos vivendo algumas situações dentro de casa, que isso depois acaba sendo um grande mal dentro da vivência da nova família. Um grande exemplo disso é a questão dos silêncios. Tem silêncios que são excelentes, que são ótimos, são fundamentais, mas tem silêncios que matam e ferem muito mais do que palavras, do que tapas, do que agressões. E dentro desses silêncios tem justamente aquele que você briga com sua mãe e você nega a palavra à sua mãe por uma semana, um mês. Pessoas que dentro da mesma casa ficam sem se falar durante anos. Depois você acha que ele não vai trazer aquilo ali para dentro da sua nova casa, para o seu relacionamento. Precisa cuidar disso antes do matrimônio. Porque depois, na vivência matrimonial, vai trazer a mesma coisa. Quando estiver zangado, quando brigar, vai ficar em silêncio, emburrar a cara, olhar para a parede, passa na mesma sala, não diz nem um oi, nem um tchau, nem um nada. Então, esse momento de noivado e namoro são excelentes para ir mapeando e compreendendo como é que se dá o seu companheiro, a sua companheira, na vivência e na interação da família dele. Tá? Que aí depois precisa ir puxando essas coisinhas no miúdo, porque pode depois ser tudo jogado dentro da sua cabeça na nova casa, na nova família. E nós não queremos isso na família de ninguém. Né? Não queremos isso enquanto igreja. Né? E acho, Frei, que assim, o namoro, ele pressupõe isso, né? No sentido de até você entender se aquilo ali faz sentido para você, né? Às vezes pode ser uma situação absurda que você precisa discernir naquele momento. Porque depois que casou, realmente aí já mas precisa discernir, né? De fato, pô, é isso que eu quero, né? Para minha vida, essa situação. Minha avó me dizia uma coisa, Frei, que assim, eu levei muito para meu coração, assim. Ela falava assim, quando você tiver uma namorada, olhe como é que ela trata os pais dela. Porque se ela não respeita os pais, dificilmente ela vai te respeitar. Abre o olho. Ensinamento de vó que faz total sentido, né? Com isso que você falou. No sentido de que a gente, de fato, precisa conhecer o outro, né? Se a gente já pula as etapas e já vai na ansiedade de querer casar, de morar junto, aí as coisas ficam bem mais difíceis, né? Ainda bem que eu respeito, né, amor? Cadê minha sogra? Não é não, mãe? Partilha aqui uma coisa que uma vez aconteceu comigo na entrevista matrimonial, né? Depois que faz o encontro de noivo ou encontro pré-matrimonial, como você lembrou aí, é a entrevista matrimonial, né? E numa das entrevistas, eu não faz parte do hall de perguntas, mas de vez em quando eu pergunto, como é que vocês se conheceram, né? E aí as pessoas vão dizendo, eu conheci assim, desse jeito, tal local, tal amigo, tal pessoa, e vão como que trazendo um pouco da vivência daquilo que foi o momento, digamos, de encontro, né, de enamoramento, né. E aí, literalmente, teve uma vez que eu me encontrei com um casal que eles se conheciam há poucos meses e estavam já buscando o sacramento do matrimônio, né. É difícil para você, para mim, digamos assim, enquanto padre, ter que dizer para a pessoa, olha, não é por nada não, mas eu creio que vocês estão um tanto acelerados, né? Mas é necessário dizer, porque pode talvez ter procurado o matrimônio
porque a família obrigou, porque sempre sonharam assim, desse jeito. Eu acredito também em amor à primeira vista, ele pode acontecer. Mas para poder, de fato, produzir bons frutos, a árvore não nasce da noite para o dia. Ela vai germinando, como nós ouvimos no evangelho de hoje mesmo. Ela vai germinando pequena semente plantada, e vai requerendo tempo, cuidado, carinho, atenção. E aí ela vai crescendo e podendo demonstrar os seus frutos, né? Mas é bem difícil mesmo você ter que, na entrevista matrimonial, com tudo já marcado, ter que dizer, olha, não é por nada não. Eu não aconselho vocês a casarem. Não, padre, por que não? Vocês não se conhecem. Casaram, né? Casaram, né? Esperem em Deus, eu não tive mais notícias, mas esperem em Deus que tenham continuado a vivência matrimonial. Mas é algo que as famílias precisam estar bem atentas, os amigos que são de caminhada precisam estar atentos para poder ir alertando isso. Olha, não é por nada não, espera um pouquinho mais. Talvez o momento agora seja o momento que requer maior conhecimento entre vocês, né? Porque, de fato, você não consegue conhecer uma pessoa em 3 meses, 6 meses, 7 meses. Não dá para você conhecer. Tem um ditado popular não, um ditado que ouvi no seminário, logo quando entrei na formação, que diz assim, quer conhecer alguém, coma 1 quilo de sal com ele. Não é para sentar ali um com a colher e o outro comendo sal. Mas é porque 1 quilo de sal você demora para consumir. Você vai comendo aos pouquinhos, né? Coloca um pouco no arroz, um pouco no feijão. Então, requer um tempo para você poder conhecer a pessoa, né? Isso é extremamente necessário. Os momentos, digamos, de namoro e noivado, eles são 2 etapas fundamentais e que ajudam muito na base, na solidificação de matrimônios cristãos. Esse é o problema das relações hoje em dia. Porque muitas pessoas elas querem correr contra o relógio, querem essa liquidez, digamos assim, que os relacionamentos começam e logo vão, se desfazem. Então, eu acho que é bem por aí que o Frei estava falando. A importância do diálogo, a importância de sentar e realmente colocar os pontos nos is. Poxa, eu não concordo com isso, e você também não concorda, mas você já concorda. Só que isso é muito importante para mim. Será que realmente vale a pena levar esse relacionamento à frente se é uma questão tão importante? E muitas vezes esses relacionamentos tão rápidos não dá tempo para rediscutir e conversar justamente por questões tão importantes. Por isso que, lamentavelmente, os divórcios estão em alta. Verdade. E aí, nesse sentido, a gente já vai caminhando para o final. E aí eu queria deixar aberto para vocês, assim, bem à vontade, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, quiserem pontuar alguma coisa, o momento é esse aí. Gabi? Eu só quero dizer que cada relacionamento é um relacionamento, né, gente? Então, é necessário buscar o próprio equilíbrio do relacionamento, a própria maturidade. Também é importante andar com base na nossa fé, né? No que a igreja nos orienta, para que a gente não teorize as coisas, mas a gente tem a nossa igreja que pensou por nós 2000 anos aí. Então, a gente tem muita coisa bacana. Mas só isso mesmo, não se comparem ao relacionamento de ninguém, vivam o próprio relacionamento de vocês, vivam as etapas, se você está solteiro, viva a etapa de solteiro com maturidade, com respeito a si mesmo e ao outro, e assim vivendo cada etapa, né, de forma tranquila. Bruninha? Eu concordo plenamente em tudo que o Gabi falou. Acredito que tudo baseado no amor. Não tem como dar errado. Se os 2 lados estão dispostos, se os 2 lados eles estimulam a outra pessoa a ser melhor e buscar o céu, é nesse sentido que o relacionamento tem que ir. Frei, quer finalizar? Complementar alguma coisa? Primeiramente, agradeço o convite de estar aqui.
uma palavra enquanto padre. Não deixem, digamos assim, aqueles que estão em vista do matrimônio, não deixem para procurar as questões da igreja para o final, como se fosse, se der tempo eu vou lá na igreja, né? Literalmente coloquem a questão da fé como a base e a questão de Deus como a base do relacionamento. Isso vai ajudar muito, né? E aqui me vem à mente aquilo que diz Jesus sobre o homem que constrói a casa sobre a rocha e o homem que constrói a casa sobre a areia. Nós podemos ouvir muitas pessoas, podemos ouvir muitas palestras, muitas formações, mas se de fato a palavra de Deus não for essa pedra onde nós construímos a nossa vida, as dificuldades facilmente arrastarão nossa casa e acabaremos por nos ferir. Coloquemos a palavra de Deus e a sua mensagem como a base dos nossos relacionamentos. Amém. Amém. Eu queria também, assim, deixar uma mensagem de que não achem que um relacionamento é um relacionamento de Instagram, né? Às vezes a gente tem essa falsa percepção de que é tudo perfeito, de que é tudo maravilhoso, de que dificuldades não vão vir. E aí, quando aparece a primeira dificuldade, a gente já quer largar tudo, jogar para cima. Desse jeito, a gente nunca vai ter nenhum relacionamento com ninguém, porque ninguém é perfeito. Ninguém. Qualquer pessoa que você arranje, você vai ter alguma dificuldade, uma divergência, uma falta de entendimento. Então, assim, busquem viver o relacionamento de vocês. E o mais importante de tudo, é isso que o Frei falou. A gente hoje no mundo tem muitos chamados. A gente é chamado por várias pessoas, por vários segmentos, por várias esferas sociais até. Mas o que a gente tem que ouvir é o chamado de Deus, né, de Jesus para a nossa vida. E dentro da medida do possível, ir tentando caminhar, né, nesse sentido, e tentando entender como é que Deus está presente aí nas pequenas coisas do seu relacionamento, da sua família, da sua casa, e ir buscando esse discernimento, né? O namoro é próprio para isso, e o noivado é a finalização de uma etapa e início da outra, né? Então, deixar aqui um aviso final também, quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, na bio tem na bio tem o link, então se inscrevam lá, a gente precisa de 1000 inscritos para conseguir fazer live, para conseguir ter um pouco mais de autonomia. Então é um canal bem próprio para a juventude, vão ter conteúdos assim bem específicos da juventude. Então se inscrevam lá, não custa nada, vamos divulgar. Bruninha, quer falar? Só vou acrescentar, Igor, que a partir dessa quarta-feira as lives vão voltar. Vão ser conduzidas essa quarta vai ser por mim ou com Biba, ou por mim ou por Dourado. E é muito importante a participação de vocês. Às quartas, às 8h30. Maravilha, muito bom. Frei, sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Luz, São José e Santo Antônio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos na música final aí do nosso último encontro presencial. Todo mundo conhece. Quem não cantar aí, olá, hein? Eu vou deixar e me abandonar. Preciso fazer a tua vontade na vida. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta. Vamos sustentar.
me basta. Teu amor me sustenta. Tchau, pessoal. Um beijo, boa semana. Tchau, gente! Muito obrigada.